Qual que é o principal ponto aqui dessa grande evolução do sistema de bovinos confinados nesses últimos anos? A necessidade de intensificação do sistema, e isso trazendo lucro para o produtor, então a gente encurta a cadeia, e principalmente quando a gente pega o produto que é produzido dentro do confinamento, aquela carcaça padronizada, homogênea e principalmente garantindo abastecimento durante todo o ano. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. Seguidor de Oeste, seja muito bem-vindo. Vacinação antes do confinamento protege o desempenho dos bovinos no período seco. Daniel César Miranda é gerente de produto de ruminantes na Zoetis Brasil. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Joyce. Prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho a respeito de confinamento, da sanidade em confinamento com vocês. E vamos lá. Protocolos sanitários e esquemas de vacina são necessários, pois a exposição dos ruminantes a um novo ambiente e a convivência com outros animais gera estresse e pode deixá-los suscetíveis a doenças. Ou seja, é fundamental aí, né, a vacinação antes do confinamento, Daniel? Joyce, sem dúvida. Quando a gente pensa em confinamento, a gente tem uma mudança drástica de ambiente do que os animais estão acostumados a viver desde o nascimento, a fase de cria, a fase de recria, onde eles estão acostumados com a pastagem, com um ambiente completamente distinto, seja o ambiente em si, a pastagem, sejam os alimentos que eles estão consumindo, a possibilidade deles de escolherem o que vão comer. Quando a gente envia esses animais para o confinamento, a gente tem vários fatores ali estressantes que botam em risco a saúde desse animal, tá? Então a gente vai pensar que o transporte é algo que ele não está acostumado, viver em um ambiente com mais contato com outros animais também não ele não está acostumado com isso, então tudo isso gera um estresse no animal que faz com que a saúde dele entre em risco. E como você falou, animal sem saúde pode ser um animal que lá na fase do confinamento vai dar menos resultado para o confinador. Então atenção sempre a esses protocolos prévios à entrada do confinamento são importantes para garantir o lucro da operação. Então é o transporte, essa mudança de ambiente que acaba gerando estresse aí no animal, né, Daniel? E tem como diminuir esses estresses? Qual o tempo aí de adaptação pro animal se adaptar ao novo ambiente? Joyce, a redução do estresse ela é possível, tá? Mas a gente tem que pensar que pela mudança de ambiente que a gente está trabalhando, eu tenho como minimizar, mas não tenho como evitá-la, tá? Então, hoje, o que nós preconizamos? Que eu envie esses animais para o confinamento com algum tempinho de antecedência para que eles possam viajar, chegar no confinamento, ter ali pelo menos de 3 a 5 dias de descanso, com acesso ao que ele já está acostumado na fazenda de origem, então seja pastagem, uma dieta mais à base de volumoso, para que ele possa se reidratar, que esse é um ponto crítico dentro desse processo, que ele possa voltar a se alimentar para evitar os riscos, e a partir daí, desse momento, desse descanso que ele tem no confinamento, ele passar pelo que a gente chama do protocolo de entrada, que é o momento que eu vou manejar esse animal para fazer a identificação, todas as vacinas e prevenção do período do confinamento, que a gente tem que evitar, de uma vez que esse animal foi para o curral de confinamento, a gente volte com ele para fazer outros manejos. Quanto mais eu deixar esse animal quieto dentro lá do confinamento, se alimentando, descansando e não manejando ele, melhor vai ser o desempenho, tá? Então, o que a gente tem que preconizar, pensando nesse estresse, é trazer esse animal, deixar ele esse período de reidratação e descanso, para que aí sim a gente possa processá-lo e levá-lo para os currais de alimentação. Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Joyce. Está aqui. Assunto que repercute no país: a prisão do ex-presidente Fernando Collor, condenado a 8 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em um desdobramento da Operação Lava Jato. Doutor, o STF, a Operação Lava Jato não é aquela que o STF anulou processos contra Lula, Léo Pinheiro, Palocci? Pois é, Joyce, pelo jeito os problemas do Brasil estão resolvidos, né? Pelo jeito o problema da Lava Jato era o Collor,
O problema do Brasil era o Collor e agora estamos com todos os problemas resolvidos. Agora acho que podemos seguir adiante. O culpado por toda a corrupção do Petrolão está na cadeia e agora a vida nova. Todos os outros são inocentes e podemos seguir a nossa vida, né? Pelo menos é isso que o STF e grande parte da imprensa aí quer fazer o Brasil crer, né? O resto, o Lula é inocente, José Dirceu, Palocci, grande parte dos deputados aí, José Genuíno, enfim, os outros empreiteiros são todos inocentes. O único culpado é o Fernando Collor e o Barusco, o Pedro Paulo, aquele gerente. Os outros todos são inocentes, né? É vergonhoso, né, o que está acontecendo aí ao apagar das luzes da Lava Jato. Óbvio que não defendo o Fernando Collor, corrupto desde a década de 90, né? Desde a época do seu impeachment, já envolvido em escândalos de corrupção, mas o Fernando Collor é a pequena pontinha do iceberg do que aconteceu na Lava Jato, né? Óbvio que se beneficiou de fraudes na Petrobras, né? Como tantos outros. Nós vemos aí o que aconteceu na Lava Jato. A Lava Jato é o que acontece no Brasil de décadas atrás. É o Centrão mandando no governo e o governo cedendo e acomodando cargos públicos e desvio de dinheiro. E isso tomou uma proporção exponencial no primeiro governo Lula, no segundo, não sabemos como está nesse, né? Mas nos dois governos Lula, isso tomou uma proporção muito mais alta, né? O governo acomodando para ter seus projetos aprovados, a sua base garantida, distribuindo cargos, loteando, porque um deputado lá de Porto Alegre ou lá do Nordeste, digamos assim, quer um cargo na Petrobras. Qual o objetivo? Óbvio que o objetivo é dinheiro. Um deputado que não tem nenhum conhecimento técnico na área, por que quer colocar os seus apadrinhados? Obviamente que quer desviar dinheiro, quer ganhar dinheiro, quer conseguir enriquecer. E é isso que acontece na Petrobras e tantas outras empresas públicas, e aconteceu a rodo no governo Lula. E nós vimos isso. Nós vimos todo aquele show de horrores acabando com a Operação Lava Jato, né, por questões aparentemente técnicas. Não vou dizer que não houve erros na operação, claro, mas nós vimos ali muito dois pesos e duas medidas. Agora nós vimos um interesse do ministro Alexandre de Moraes em prosseguir com o processo contra o presidente Jair Bolsonaro, e o Supremo estava sendo cobrado. Nós temos um ex-presidente sendo processado há 10 anos do Supremo, desde 2015, e nós sabemos que o Supremo quer condenar o presidente Jair Bolsonaro antes da eleição, para ter a sua condenação sacramentada antes da eleição, né, para ele, em hipótese alguma, poder disputar um novo mandato, e ficaria muito incômodo para o Supremo ter um processo tramitando contra o ex-presidente Fernando Collor há 10 anos e ter o presidente Bolsonaro condenado em tempo recorde. Então, esse jeitinho político, não, vamos então tirar isso da frente e condenar o presidente Collor, que está aí nos incomodando há 10 anos. Só que vimos aí colunas do UOL e outros meios, a Lava Jato separou o joio do trigo, usando questões que de técnicas não tem nada. O direito é muito subjetivo. Quando um tribunal quer usar argumentos que aparentemente são técnicos, existe justificativa para condenar o Collor e absolver o Lula, por exemplo. Mas a operação é a mesma. E nós sabemos que o Collor é uma consequência do que houve na Lava Jato. Os verdadeiros líderes, os comandantes, o Lula, o José Dirceu, o Palocci, os empreiteiros, os deputados, isso houve provas na Lava Jato. As delações comprovaram isso, os documentos comprovaram isso, estão soltos, né? Então, é só mais uma página vergonhosa da história do Brasil, que mostra que há elementos para prender. Se há elementos para prender o Collor, há elementos para prender tantas outras pessoas que hoje estão, infelizmente, mandando no nosso país, e nós podemos constatar que nós somos marionetes nas mãos aí de um jogo de interesses formado pelo Supremo Tribunal Federal,
pelo nosso Congresso e pelo Executivo, e eles fazem o que eles querem. Ainda em Brasília, falando também do STF, mas agora um assunto mais voltado diretamente ao agro, o Senado discutiu na semana passada impactos da moratória da soja, que se alastra aí um acordo que foi firmado em 2008, em que as empresas só devem comprar grãos de terras que não sofreram desmatamento. E o Tribunal Federal suspendeu uma liminar de uma lei do Mato Grosso. Doutor, qual o impacto dessa decisão? O grande absurdo na moratória da soja é o seguinte. Primeiro que deixaram as ONGs participar dessa discussão. E nós sabemos que as ONGs, a maioria não entende nada do agro, são um foco gigantesco de interesses de países que não conseguem competir com o agro brasileiro e têm interesse em plantar discórdia com o agro aqui nacional. E as ONGs são financiadas largamente por competidores brasileiros e aqui até financiadas por muitas vezes pela esquerda, muitas vezes com dinheiro até obscuro, e ONG sem um propósito claro e sem prestarem contas de onde vai esses recursos. Então, essa moratória foi discutida pelo governo, né? Isso foi no governo Lula, foi em 2006, isso foi discutido, foi no governo entre o Lula 1 e 2 ali, valendo a partir de 2008, foi o governo, foi as ONGs, não lembro as outras participações, mas enfim, os representantes do agro mesmo não participaram como deveriam. Qual o principal absurdo da moratória da soja? As empresas poderiam aderir voluntariamente, só que não comprar soja de produtores de áreas desmatadas na Amazônia legal a partir de 2008, mesmo que desmatadas legalmente. Este que é o absurdo. Só que nós temos que pensar o seguinte: os grandes players do mercado, os grandes compradores de soja, os principais compradores do mundo, as grandes trades, hoje, claro, tem chinesas, mas são todos multinacionais. Tem trades brasileiras, claro, hoje no mercado, mas as maiores, tem chinesas. Nós temos que pensar o seguinte: as principais, ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus, a ADM, a Bunge e Cargill tem matriz nos Estados Unidos, a Dreyfus é francesa, e as outras são chinesas, quer dizer, todas grandes concorrentes do agronegócio brasileiro. Então, todas têm interesse em concorrer, em minar o produtor rural brasileiro, que é hoje o maior player mundial do agronegócio. Quer dizer, vamos dar esse canhão na mão dos compradores de grãos que são multinacionais, colocando isso, ainda que áreas desmatadas legalmente, sendo que o Brasil tem um dos códigos florestais mais rígidos do mundo. Quer dizer, se o agricultor derruba a floresta para produzir dentro do Código Florestal a partir de 2008, quer dizer, ainda assim os compradores de grãos têm o direito de impor barreiras para comprar. Isso é um absurdo, entendeu? E agora o Mato Grosso fez uma legislação defendendo isso, não concedendo incentivos fiscais para empresas que aderem a essa moratória, né? Tudo bem que o Supremo pode discutir essa questão, se é legislação federal ou estadual, mas é uma defesa porque o estado do Mato Grosso produz quase 39% da produção dos grãos brasileiros, está defendendo seu produtor rural. Então, o estado do Mato Grosso está tentando defender o seu produtor contra uma legislação que, na minha opinião, é abusiva. Eu acredito que existe até um conflito entre questão de legislação federal e estadual, nesse caso, na competência, mas tem que se questionar a questão da legislação da moratória, que é vergonhosa. Então, é deixar a esquerda aqui, que tem uma disputa que eu não entendo o porquê com o nosso agronegócio. Eu entendo, isso é fomentado pelos partidos, que têm interesse em criar essa disputa do nós contra eles. E é uma disputa burra, é uma disputa besta, porque prejudica o nosso agro e, no final das contas, acaba prejudicando a população brasileira, que vai acabar pagando mais pelo alimento na gôndola do supermercado. É mais uma estupidez fomentada pelos políticos e que a população acaba pagando o preço. Os políticos, essas pessoas que são contra o agro, é simples, só não comer.
Doutor, muito obrigada aqui pela sua participação, pelas suas informações. Uma excelente semana para você. Joyce, muito obrigado igualmente. Excelente semana a você e a todos os nossos telespectadores. Quais são as principais doenças que os bovinos podem ter no confinamento? Joyce, a hora que a gente pega os trabalhos, eles mostram que as principais doenças que a gente vai encontrar, a primeira delas é a doença respiratória bovina, que na verdade é um complexo, que ele é causado por alguns vírus, e aí uma vez que o vírus entra em contato com esse animal, ele abre uma porta para as bactérias. Então hoje esse é o principal problema que a gente tem em confinamento, seguido de doenças de casco, tá? A gente ali pelo próprio movimento, pelo tipo de dieta, os desafios que a gente tem ali, a gente começa a ter animais apresentando esses problemas. Clostridioses são outro problema que a gente não vê ele clinicamente acontecendo, mas quando ele aparece, a mortalidade é muito alta, então é um ponto que a gente tem que ficar sempre atento. E a verminose, que também é outra doença que a gente tem, que acontece com grande frequência e que a gente não vê os sinais, né? Em geral, os resultados eles são subclínicos. A gente vai observar isso no desempenho dos animais. Então, voltando um pouquinho no que a gente estava falando desses protocolos de entrada, a gente começa a amarrar as coisas, sabendo que esses são os principais problemas que nós temos. Tudo que eu puder fazer nesse protocolo de entrada dos animais para o confinamento, nesse momento ali, na hora que eu vou processá-lo, eu já levo ele protegido, imunizado e tratado para as principais doenças que a gente vai ter nesse período. Esse seria o período, quando ele chega no confinamento, mais suscetível se o animal ele não estiver preparado, não estiver com todos esses cuidados que você acabou de colocar aqui? Quando a gente olha para dentro do confinamento, a gente tem um período crítico, que a gente pode considerar as primeiras 4 semanas de entrada desse animal, que é o tempo que vai levar para dois grandes formatos de adaptação que ele vai ter. O primeiro é esse lado comportamental, é ele interagindo com outros animais, um ambiente diferente. E do outro lado, a adaptação da dieta em si, né? É um animal que está acostumado a comer capim quando ele está lá na pastagem, então ele pela primeira vez na vida vai ter contato ali com silagens, dietas com alta concentração de grão. Então, essas 4 semanas, eles estão numa adaptação, seja do sistema digestivo dele para essa nova realidade de dieta, como comportamento. Ele está envolvido com esses outros animais, esse novo ambiente, o comer dentro do coxo. Esses são os pontos que são críticos ali. É um momento crítico do ponto de vista sanitário. A hora que a gente passa essas 4 semanas, aí é aquilo. Aí é como se a gente estivesse dentro do avião e tivesse entrado em voo de cruzeiro. Atingiu altitude, dali é só cuidar para que nada aconteça. As rondas sanitárias a gente pode começar a ter um pouco menos de intensidade no acompanhamento desses animais, que se até ali, nessas 4 semanas, eles chegaram bem, a gente pode ficar mais tranquilo que os próximos dias vão ser menos desafiadores para os animais. Esquema de vacinas para bovinos, já vamos falar mais sobre isso depois do intervalo. Fique com a gente. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérison da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023,
Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clesão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professor Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. O Daniel, assim como as crianças têm um esquema, né, vacinal antes de ir para casa, logo depois que nasce, os primeiros meses, os primeiros anos de vida, assim também, os pets também, a gente que está mais habituado, os bovinos têm esse esquema. Tem um esquema antes do confinamento e depois do confinamento também tem um esquema vacinal? Sim, Joyce, a vacinação, esse período pré-confinamento, como o confinamento é um lugar onde você concentra um grande número de animais vindo de diferentes origens, a gente acaba tendo pouca influência no protocolo vacinal prévio desse animal, tá? O ideal seria que esses animais já viessem do pasto com um programa vacinal bem estruturado, protegendo eles dessas doenças que a gente já falou. Então, a gente tem as clostridioses, doenças respiratórias bovinas, que a gente poderia ter isso vindo da outra fase, mas a gente tem a grande dificuldade que acaba que o benefício de quem faria a vacinação, ela fica no próximo elo da cadeia, né? A pessoa que faz a recria vacinar, o benefício vai ser colhido pelo confinador. Então, muitas vezes é negligenciada essa vacinação no período de recria, tornando mais importante ainda essa prevenção na hora que chega no confinamento. Como eu não sei o histórico desses animais, a gente está falando de confinamentos aqui, trazendo 30 mil, 40 mil, 50 mil animais para dentro da operação, muitas vezes vindo de mais de 100 origens, 150 origens. Então, como você não tem como fazer todo o mapeamento do que foi feito previamente, de novo, aquele momento do protocolo de entrada, ele se torna crítico e é onde eu tenho que tentar proteger dessas principais doenças que a gente já conhece. Como que está o Brasil hoje em termos de vacina animal? Temos muito ainda que evoluir, já estamos bem adiantados? Joyce, temos, do ponto de vista de produto disponível no mercado, nós temos boas alternativas, boas ferramentas para a gente manter nossos animais protegidos dessas principais doenças aí dentro do ciclo todo, aqui não falando apenas do confinamento, mas pensando em todo o ciclo de vida do animal. Mas quando a gente vai olhar os números de adoção, aí é um número que é um pouco preocupante. Se a gente olhar, se a gente fosse fazer um protocolo vacinal ideal para um animal, hoje eu diria que a gente deve estar alguma coisa próxima a 10% dos animais adotam de forma efetiva um protocolo sanitário não, vacinal. Aqui deixa toda a parte de tratamento de lado e vamos pensar em vacinas. Hoje, se a gente deveria estar vacinando os nossos 200 milhões de animais, se fosse pensar na forma ideal, provavelmente teriam só 20 milhões que seriam vacinados da forma ideal. Lógico que esses 200 animais, a grande maioria recebe algum tipo de vacina ao longo da vida, mas a gente acaba tendo uma subutilização dessas ferramentas que a gente tem disponível.
E aí, o que eu acho que é o recado importante disso daqui? Muito dinheiro acaba ficando em cima da mesa por eu não estar protegendo bem esses animais. E aí eu posso observar isso de forma simples quando eu olho para a mortalidade. A gente vê muitos animais morrendo ao longo da vida por falta de uma proteção adequada. E o principal vilão disso daqui são os animais que desempenham abaixo do que o seu potencial genético permitiriam, porque estão ali tendo esse desafio sanitário o tempo todo, tendo que gastar energia para tentar controlar esse problema. Tá? Então, assim, a gente tem muito para evoluir nisso daí, porque realmente a adoção que a gente tem hoje no Brasil é bem baixa. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Cauti, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Cauti. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Cauti. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. A Força do Agro, falando sobre a vacinação pré-confinamento. O Daniel, nos Estados Unidos, praticamente 90% lá do rebanho é confinado. Aqui no Brasil ainda é muito pouco, né? E eu acho que praticamente tudo que você falou aqui responde por que o Brasil ainda tem um pequeno número de confinamento. Os cuidados são... não sei se são maiores ou quê, ou talvez o produtor brasileiro, o pecuarista, não está tão avançado no confinamento, mas diante de todo o estresse que gera, o transporte, a distância, esses cuidados antes, durante, talvez seja um dos fatores aí que deixa o Brasil ainda muito aquém do que poderia estar. Joyce, o confinamento no Brasil, na verdade, quando a gente vai para as grandes... Ela é uma atividade, vamos dar um passinho atrás aqui, é uma atividade super concentrada no Brasil, tá? A gente deve ter aí 80% dos animais confinados que a gente tem hoje devem estar na mão aí de, sei lá, pouco mais do que 500 confinamentos, tá? Então são realmente poucas operações muito grandes. Se a gente vê a evolução do confinamento nos últimos 10, 15 anos, é uma coisa impressionante, inclusive em números. Tá? Se a gente pegar nos últimos 10 anos, assim, se eu errar aqui é pouco. A gente está falando de ter o confinamento dobrado. Hoje a gente já fala em algo próximo a 7,5 milhões de cabeças, que daria praticamente 20% dos abates que a gente tem no ano já vem de confinamento. E qual que é o principal ponto aqui dessa grande evolução do sistema de bovinos confinados nesses últimos anos? A necessidade de intensificação do sistema, e isso trazendo lucro para o produtor, então a gente encurta a cadeia, e principalmente quando a gente pega o produto que é produzido dentro do confinamento, aquela carcaça padronizada,
homogênea e principalmente garantindo abastecimento durante todo o ano. Pela região aqui, pelo Brasil, a forma como como tem o regime de chuvas, né? O que a gente vê é uma oferta alta de alimentos na época das águas e baixa na época das secas. E aqui foi quando o confinamento começou, foi justamente para garantir a existência de animais prontos para o abate nesse período seco. A hora que o produtor foi entendendo que aquilo ali poderia ser rentável, ele poderia melhorar a produção, inclusive na pastagem, porque eu consigo manejar de forma mais alinhada com as chuvas que a gente tem, cada vez mais esse produtor começou a enviar os bois para o confinamento para poder explorar esse desempenho dos animais de pasto. Então, indo para o que você perguntou, que a gente hoje tem uma utilização abaixo do que eu acho que a gente vem numa evolução franca e cada vez mais aumentando o uso lá. Essas limitações técnicas, lógico que a gente sempre vai encontrar com elas, mas hoje não é por uma deficiência do conhecimento que a gente tem no Brasil. A gente tem grandes confinamentos, grandes profissionais que trabalham dentro dessa área e conseguem fazer, e muito mais na maturação desse processo. As pessoas têm que entender, têm que se sentir mais confortável, não só o confinador, mas também o produtor que tem os animais no pasto, de entender o confinamento como uma ferramenta, né? Então, eu não tenho confinamento, beleza, mas eu posso pegar meus animais que estão no pasto e encaminhá-los para um confinamento que vai melhorar, inclusive, o desempenho dos meus animais no pasto, porque eu libero espaço. Tá? Então, acho que é uma evolução que a gente está dentro do sistema e que ela não tem volta. Vai continuar aumentando. Cada vez mais a gente vai ver mais confinamentos, inclusive nisso, né? Pensando nessa padronização do produto, que no final das contas é quem vai enxergar o benefício, que é o consumidor. Sempre vai ter aquela carne sempre no mesmo padrão. Aumentando aí o confinamento, melhora o desempenho do animal, a rentabilidade para o produtor, e o consumidor, claro, vai ter uma carne de melhor qualidade, um preço também mais acessível. Daniel, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Joyce, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram e você já sabe, vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.